Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a expor e meditar com o livro de Apocalipse. Texto proposto para hoje, livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 3 e 4. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Podia abrir o livro. O ato de desatar os selos significa revelar a mensagem do juízo, garantindo o seu cumprimento. Então João estava com essa visão e estava perguntando a si mesmo como seria aquele fato. Essa mensagem é aquela essencialmente contida nos capítulos 6º e 8º do Apocalipse, que nós vamos meditar mais à frente. Mas para tal era preciso alguém que tivesse dignidade, ou no céu ou debaixo da terra. Mas ninguém foi encontrado. A ideia de dignidade no presente texto e nos que se seguem provavelmente envolve, antes de tudo, o conceito de dignidade moral. Todavia, também deveria envolver outros aspectos. Ninguém no céu. Os habitantes das regiões celestes, segundo o pensamento judaico e dos cristãos primitivos, habitavam em muitas moradas, ou seja, nos lugares celestiais, conforme se vê em João capítulo 14, versículo 2 e Efésios capítulo 1, versículo 3, onde o conceito é comentado por Paulo. Na presente passagem, como em outras expressões do mesmo significado do pensamento, os habitantes aqui referem-se aos anjos. Eles podiam até ser incapazes, mas não eram dignos por terem sido criados, conforme Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Também na terra, também não havia refere-se aos homens num contexto geral. E esta é a grande declaração do salmista, no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, os filhos dos homens. A primitiva morada dos homens foi o jardim do Éden, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Porém, a pecar, ele teve que desocupar esse lugar. E a partir daí, o homem fixou a sua morada a aproximadamente 30 quilômetros do rio Jaboque. Provavelmente na cidade que leva o nome de Adai-Mier, que, segundo se diz, teria sido ali a verdadeira morada de Adão e Eva. Dali partiram as famílias adâmicas até Noé, onde essas famílias são destruídas pelos dilúvios, e nos 3 filhos de Noé, que são Sem, Cão e Jafé. Tem novamente uma expansão eterna das famílias na face de toda a terra. Assim, no contexto social e profético, os habitantes da terra são de fato os homens, mas também não eram dignos para tão grande tarefa. Não podiam abrir o livro. Nem debaixo da terra. O Hades está em foco nessa passagem. Os habitantes dessa região melancólica e tenebrosa são os espíritos dos homens que morreram sem encontrar em Jesus a salvação prometida. Isso você pode ver em Lucas capítulo 16. Há uma tradição entre os escritos judaicos que diz: originalmente o poço do abismo era reputado como um lugar que abrigava os espíritos em prisão, mas ali viviam apenas como sombras e vagueavam ao redor. Seja como for, tanto os espíritos humanos como os seres angelicais ali se encontram, mas também são indignos para uma tão grande e sublime missão. Assim, ninguém podia sequer olhar para o livro, apenas João para revelar o que viu. E eu chorava muito, diz o versículo 4. Talvez seja essa a única ocorrência de uma pessoa chorar no céu. Ali não havia pranto. O termo grego ali traduzido por chorava indica um choro em voz audível, conforme Lucas capítulo 6, versículo 21. Mas na verdade João afligia-se e chorava, porque temia que não houvesse alguém capaz de vencer o mal. Teria um ser que fosse apto para cumprir os propósitos daquele que estava sentado sobre o trono, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21, e pudesse vencer o mal governando sobre os principados, poderes, potestades e domínios,
e assim por um fim ao grande conflito, só seria capaz de abri-lo aquele que abriu o túmulo e venceu a morte, Jesus Cristo. Sabemos e entendemos que Jesus foi o único capaz de abrir este livro. Vamos ver mais à frente. Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que venceu a morte, que venceu o mal, que venceu as trevas. Jesus é aquele que comprou para Deus as nossas vidas. Ele nos resgatou, Ele nos justificou. Por isso, Ele é digno de abrir esse livro. Então veremos no versículo 5, que vamos tratar num próximo momento, que o nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre. E Ele foi digno de abrir esse livro. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém.